Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Enquanto o pessoal cantava o cântico lá, Buscai primeiro, eu fui tomado pelo sentimento da nostalgia. Voltei aos meus anos de adolescente, lá quando eu era adolescente. Nunca fui pequeno, já era grandão assim mesmo. Lá na igreja de Barcelona, eu fui para a igreja, eu era adolescente, 13 para 14 anos, e nós cantávamos essas canções: Satisfação é ter a Cristo, O Senhor é o meu pastor. Cantávamos tantas canções de um tempo assim, palavra que o Gustavo gosta de usar, especialíssimo, né? E a igreja de Barcelona, que tanto me acolheu, me amou, cuidou de mim. E esse tempo foi um tempo assim, era Jesus assim, todo tempo, né? Todo tempo Jesus. E foi tão bom para a minha vida, porque eu tenho duas paixões, né? Eu falo para os irmãos: eu amo meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, mas eu sou apaixonado pela igreja do Senhor Jesus. E essa paixão foi nesse período da minha vida, e foi nesse período também que eu me senti profundamente tocado pelo Senhor para participar do cuidado da igreja. Eu me senti chamado para a liderança nessa época. Mas, ok, estamos falando sobre identidade perdida, né? O que vimos até agora, nesses últimos 3 domingos? A primeira pergunta era: quem sou eu? Quem sou eu? E a resposta foi: eu sou um filho amado de Deus. Assim, pouco importa o que eu faço, tenham ou digam de mim. Então, qual é a nossa identidade como discípulos, como cristãos? Aonde está o nosso valor? É que nós somos filhos e filhas amadas pelo Senhor. Porque no final de tudo, o que vai contar é isso. Quando o Senhor Jesus olhar para a gente e nos chamar como filhos e filhas amadas. Essa é a nossa esperança. Você imagina que coisa legal, Jesus falando Sebastião atrás da N Júnior, Jesus mesmo. Qual é a minha agenda, né? Nesse tempo de correria, o pastor pela manhã disse que o nosso grande problema é o tempo. Como temos usado o nosso tempo? Qual a nossa agenda? E a resposta foi: devo lutar com todas as minhas forças para passar de uma vida absurda a uma atenção obediente. Esta vida que é incapaz de ouvir o Senhor, por isso que é uma vida absurda, para uma atenção obediente. Domingo passado eu não estava aqui. A pergunta foi: o que estou buscando? E a resposta foi: desista da busca compulsiva pela ascensão, a fim de incorporar o desapego, a simplicidade e a humildade da vida de Jesus. Vivemos num tempo que sempre queremos mais. Eu vi a mensagem e a ideia é menos. Desapega, a simplicidade e a humildade da vida de Jesus. Nesse caso, menos é mais. Hoje, a quarta e última pergunta de como restaurarmos ou resgatarmos a nossa identidade que está perdida é: como viver na atual sociedade? Como viver em dias tão estranhos, confusos? Eu penso que as palavras do apóstolo Paulo, elas nunca foram assim tão pertinentes para a nossa geração como esses dias, né? Quando ele fala que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Um tempo de confusão,
um tempo de crise, um tempo de dúvida. Esse é o nosso desafio hoje. Vamos ler juntos o texto que nós cantamos do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vamos ler todos juntos? Vamos. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, a pergunta do nosso coração, Senhor, nesta noite, pedindo que Tu venhas a responder aos nossos corações isto. Como vivermos, Senhor, nesses dias tão confusos, nesses dias estranhos, Senhor? Como, Senhor, como? Dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, uma palavra para as nossas vidas, para que nós possamos, como filhos e filhas amadas do Senhor, vivermos esses dias e vivermos eles para a glória do Teu nome, Senhor. Dá-nos isso, Senhor. Por isso eu peço, abençoa cada vida que está aqui nesta noite. Que Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um, através da minha vida, Senhor. Que o Senhor mesmo fale. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. O princípio é, vamos ler juntos? Tentando responder aquela pergunta. Como viver? Vamos lá? Busque constantemente alinhar os objetivos e prioridades da sua vida com a vontade de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O contexto desse versículo é a indagação dos discípulos. Mas, Senhor, o que comeremos? O que comeremos? Como nos vestiremos? E o Senhor Jesus vai ensinando eles e culmina nessa afirmação: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, todas as suas necessidades serão acrescentadas, serão supridas. Então, em primeiro lugar, busque constantemente, em primeiro lugar. E uma pergunta inicial para vocês, para nós: quais são as suas prioridades? O que é prioritário na sua vida? O que é importante para você? O que tira o seu sono? O que faz você ter insônia? Que só tomando, como é que chama mesmo? Só tomando, já aqui, ó, tá aqui os universitários que não me deixam aqui, Rivotril. E já tem um AI-Sim também, hein? Quais são as suas prioridades? Trabalho? Sebastião, a prioridade da minha vida é o quê? O trabalho. O melhor da minha vida eu entrego a quem? Ao meu trabalho. O melhor da minha vida é o trabalho. Uma prioridade na minha vida é o casamento. O melhor da minha vida eu deixo para o casamento. Família. Vivo para minha família. Prioridade para mim é minha família. Está meio fora de moda, mas é uma prioridade. Prioridade para mim é a minha casa. Gasto a minha vida fazendo o quê? Casa.
Tem gente que curte casa, né? Casa bem arrumadinha, né? De vez em quando, de vez em sempre vai visitar em casa e Luciane sempre preocupada com o apartamento. E eu falo para ela o seguinte: bagunça é vida. Bagunça é o quê? Vida. Então a casa bagunçadinha é uma casa cheia do quê? Eu sei que as irmãs não concordam comigo, eu sei. Eu estou falando isso porque se eu não falar, quem que vai arrumar? Eu. Então, casa bagunçadinha. Sebastião, a minha preocupação, o pastor não usa o termo conta, ele usa o termo boleto. Bastião, a minha preocupação são os boletos. Boletos. A questão do meu saldo bancário. Lembro daquele programa, há muitos anos atrás, não era nem, o Faustão fazia um programa, não era nem esse que ele faz hoje, era um antigo. E Faustão falava assim: sabe o que é inflação? Inflação é quando o dinheiro acaba e o que acontece com o mês? O mês continua. Você vai olhando para o dia 20 e para o dia 30, falta tanto tempo, mas a grana, o que aconteceu? Já era. Julião que está falando aí. Então, hoje em dia, né? Prioridade para mim é o shape, é o corpo, é a beleza. Gasto horas da minha vida na academia. De repente, uma prioridade para nós que somos discípulos é o quê? A igreja. Ou uma prioridade para nós é o nosso cunhado. Vocês estão rindo, mas o Robson não está aqui, então eu vou falar. Tivemos o nosso, agora eu posso falar que ele não está aqui. Fizemos o nosso encontro dos homens, nosso momento lá, o pastor trouxe uma palavra, o amigo Julião preparou aquele desaforo para nós lá. Quem o Robson trouxe? Quem? O cunhado. Eu falei: viu, mas o churrasco é legal, é um negócio legal, não é furada. Não, ele trouxe quem? O cunhado. Tem dessas também. Não trouxe a sogra porque não podia, era só para menino, porque senão era alguém. Nossas prioridades, em primeiro lugar. Uma segunda pergunta. É seus ali, tá? Quais são os seus objetivos? O que te faz fechar o olho e sonhar? O que te faz sonhar? 11 em cada 10 brasileiros, qual é o sonho da vida deles? Qual é o sonho da nossa vida? Ganhar na Mega Sena da virada. Toda Mega Sena, meu pai pergunta assim: o que eu faço com não sei quantos milhões? Meu pai me pergunta, porque tem lotérica no supermercado, eu vou lá e faço a fezinha do meu pai, para ele, que ele já não está andando, e ele pergunta: quanto que é o valor? O que eu faço com tudo isso? E esses dias o velhinho olhou para mim e falou assim: você não precisa, né? Falou para mim assim: seus irmãos precisam mais que você. Como é que faz para não dar nada para você? Meu pai, meu amigo. Dinheiro. A gente ri, mas tem gente que vive para o dinheiro. Um outro objetivo hoje é o quê? Saúde. Parece que a pessoa quer viver como? Para sempre. E sempre acontece comigo essas coisas. Pode parecer piada, mas não é. Acho que eu tenho um ímã. Eu fui dar Coca-Cola para o meu sobrinho. Coca-Cola. Desculpe quem não toma Coca-Cola, eu tomo Coca-Cola todo dia. Não quero fazer propaganda porque não precisa. Eu inocentemente peguei um copo de Coca, desavisado, né? E fui dar para o meu sobrinho. Irmão, vocês não sabem o que aconteceu. Minha cunhada, quando me viu fazendo isso, ela saiu desembestada. Ela falou: o que você está fazendo?
Eu falei, Coca-Cola. Estou tomando, ele está assim na minha coca, e a que eu tenho é minha. Resumo, 30 minutos me explicando por que não tomar Coca-Cola. Sim, cunhada. Bom, vocês me conhecem, eu sou irônico, né? Muito irônico. Ouvi atenciosamente, quer dizer, não prestei atenção em nada que ela falou. Quando ela terminou, eu olhei nos olhinhos dela assim, e falei assim para ela, você vai morrer. Ela, por que você está falando isso? Não adianta você fazer tudo isso. Granola, alpiste, né? Como é que chama aquele negócio lá? Quinua, não é linhaça é alpiste, né? Eu falei para ela, não adianta nada disso, porque você vai morrer. A vida para saúde. Eu não sou um cunhado legal, eu acho, né? Eu tenho essa cisma também, viu? Ou o objetivo da vida da pessoa é o quê? Eu quero ser feliz. Quantas e quantas vezes, mas Sebastião, eu quero ser feliz. Daí vem a outra, qual que é o complemento dessa frase? Porque eu tenho direito, ou eu mereço. Eu mereço o quê? Felicidade. Eu mereço ser feliz. E geralmente a gente ouve essa prosa quando? Quando o cara está separando da mulher, e a novela da Globo diz que a esposa é sempre uma megera. Obrigado, Tássio. A esposa é uma megera, e a amante é uma flor, uma anja. E o cara fala o seguinte, mas eu mereço ser feliz. Então, um objetivo da vida das pessoas, que elas buscam em primeiro lugar o que é? Felicidade. Vivemos em dias de uma busca incessante por prazer. Eu brinco com os meus amigos que eles querem eles querem sexta-feirizar a vida. Manja, sexta-feirizar a vida? Sexta-feira é dia do quê? Happy hour. Happy hour, é dia do momento. Tudo foi ruim, mas na sexta-feira eu vou ter o meu happy hour, eu vou ter um momento de prazer, mas o meu objetivo é sexta-feirizar a minha existência. Já estão querendo antecipar para quinta, né? Quinta. Eu estava em São Paulo um tempo atrás, um trânsito na quinta-feira. Eu falei, mas hoje não é sexta. Ele falou, amigo, é o seguinte, começamos na quinta agora. Começamos na quinta. Então, uma busca por prazer. Uma busca pelo quê? Liberdade. Todas as coisas que estão me prendendo, eu quero fazer o quê? Porque o objetivo da minha vida é ser o quê? Livre. Livre. Acabou. Cuidado. Cuidado. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Cuidado, cuidado. O Papai do céu sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Nós estamos sob os cuidados de quem? De Deus. Presbítero, estou desempregado. Fique tranquilo, tem 12 milhões de desempregados no Brasil. Fique tranquilo. Mas como é que um desempregado cristão vai administrar isso? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então nós estamos sob os cuidados de quem? De Deus. Por isso, cuidado. Cuidado. Porque aonde tiver o nosso tesouro, está o nosso. Por favor, cuidado. R.C. Sproul nos ensina o seguinte:
A maioria das pessoas está buscando a felicidade, a paz mental, o alívio para a culpa, uma vida significativa e muitas outras coisas que sabemos que só Deus pode lhes dar. Mas não estão buscando a Deus, estão buscando os benefícios de Deus. Então, muitas vezes, a nossa motivação, não estamos buscando em primeiro lugar, não, a Deus, não. Nós estamos interessados no quê? Nos benefícios. Benefícios. O pastor de manhã nos ensinava que as pessoas vivem a vida do jeito que elas querem viver, porque afinal de contas elas são cristãs, tudo bem, porque existe uma garantia. Qual garantia? Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Entende? Mas estão buscando essas coisas, os benefícios de Deus, mas não estão buscando quem? Deus. Deus. E nós temos que buscar quem em primeiro lugar? Deus. Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, então, quem? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? John Stott vai nos ajudar. O reino de Deus é Jesus Cristo governando o seu povo, com exigências e bênçãos. Pastor, não é só benefício. Tem o quê? Exigências que desconhecem o quê? Meio termo. Ninguém pode servir o quê? Dois senhores. Não dá para estar com o pezinho num barco e no outro. Buscar primeiro é desejar como coisa de primordial importância a propagação do reino de Jesus. Então, o reino de Deus o que é? É Jesus Cristo governando o seu povo, com exigências e bênçãos que desconhecem meio termo. Buscar primeiro é desejar como coisa de primordial importância a propagação do reino de Jesus. Sebastião, trabalho é importante? Claro que é. Família é importante? Claro que é. Casamento é importante? Claro que é. Você ser uma pessoa feliz é importante? Claro que é. Mas a palavra de Deus nos ensina que a coisa mais importante qual é? A propagação do reino de Jesus. A coisa mais importante, buscar o reino de Deus é prioridade da nossa vida. As outras coisas têm o seu lugar? Sim. Mas tem as coisas que estão em primeiro lugar. Busquem, pois, repetindo a frase do Stott, buscar primeiro é desejar como coisa de primordial importância a propagação do reino de Jesus. Em todas as atividades de nossas vidas, temos que ter a intencionalidade de proclamar o Evangelho, isto é, buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas? É o quê? Em todas as atividades de nossas vidas, temos que ter o quê? A intencionalidade de proclamar o Evangelho, isto é, buscar o reino de Deus. Pondo em miúdos, em todas as atividades da nossa vida, nós temos que ter a intenção do quê? A boa intenção de testemunharmos que somos de Jesus, que testemunharmos por que nós fazemos isso, por que nós trabalhamos desse jeito,
Por que nós vivemos a vida desse jeito? Por que nos relacionamos desse jeito? Porque o reino de Deus é prioridade na nossa vida. E nós temos essa intenção, quer seja profissionalmente, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos com a nossa cidade, com a cidadania, em qualquer área da nossa vida, intencionalidade de proclamar o Evangelho. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você trabalha por quê? A pessoa pergunta para mim: por que você trabalha? Por que você acorda não muito cedo? Por que você acorda não muito cedo para trabalhar? Não exagerei, não muito cedo para trabalhar. Por quê? O que te faz acordar de manhã e trabalhar? O quê? A resposta qual é? De pronto, eu trabalho por dinheiro. Não. Qual deveria ser a nossa resposta? Eu quero que o meu trabalho seja para quê? Para a glória de Deus. Porque eu estou buscando constantemente alinhar os objetivos e prioridades da minha vida com quem? Com a vontade de Deus. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como isso é possível? A resposta: conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade em nossas vidas e através das nossas vidas. Vamos ler juntos? Vamos lá? Conhecendo a Deus, fazendo a sua vontade em nossas vidas e através das nossas vidas. Assim que é possível buscar o reino de Deus em primeiro lugar, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Eu tenho objetivo? Tenho. Eu tenho prioridade? Tenho. Mas eu estou alinhando isso com a vontade de Deus, para que a bênção de Deus recaia sobre a minha vida, mas através da minha vida, a bênção de Deus alcance as pessoas. Esse é o princípio. Um conselho do apóstolo Paulo: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento aonde? Nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque todas essas coisas irão passar. Então a gente tem que estar com o nosso pensamento voltado a quem? A Deus, as coisas do alto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar a justiça de Deus? O reino de Deus é estar sob o governo de Jesus Cristo, né? Sob a bênção do Senhor. É a manifestação do reino de Deus no mundo através de quem? Da igreja. Isto é, os discípulos de Cristo, ao buscarem a vontade de Deus para as suas vidas, alinhando objetivos e prioridades com a vontade de Deus, transbordam a justiça de Deus no mundo. Como os sinais do reino de Deus se tornam mais claros? Através da manifestação do reino de Deus no mundo, através da igreja. Isto é, os discípulos de Cristo, ao buscarem a vontade de Deus para as suas vidas, transbordam a justiça de Deus no mundo. A nossa postura contra a injustiça, a nossa postura contra a iniquidade, a nossa postura contra o mal tem que ser uma postura de voz de Deus contra essas coisas. Por isso que a maneira como a gente vive como discípulo transborda e a justiça de Deus se manifesta no mundo. Vamos lembrar? Vamos lembrar? Existe diferença entre as pessoas? Todo ser humano é o quê? Igual. Primeira metade do século XX, nos Estados Unidos da América, as pessoas eram iguais nos Estados Unidos? Não. Por quê?
porque os negros eram tratados como uma classe inferior. O que a manifestação do reino de Deus produziu lá? Vocês lembram? A luta contra a segregação racial nasceu de uma visão correta do reino de Deus através da igreja de Martin Luther King, e essa percepção correta transborda e muda os Estados Unidos. Estamos juntos aqui? E de que forma? Proclamando a vontade de Deus, proclamando o reino de Deus, através de um movimento de não violência. E eu gosto muito da frase do Martin Luther King, nesse fervo todo sobre a participação da igreja, pegar nas armas, não pegar, blá, blá, blá. Luther King tem uma frase muito emblemática que ele diz o seguinte: a igreja, ela não é senhora do Estado. A igreja, ela não é serva do Estado. A igreja é sua consciência. Vivemos como falei no começo, vivemos em dias confusos, em dias estranhos, Quem tem que ser a consciência do Brasil? Quem tem que ser a consciência do Brasil? A igreja. Nós. Então, como a gente busca o reino, a justiça em primeiro lugar? Os discípulos de Cristo, ao buscarem fazer a vontade de Deus para as suas vidas, eles fazem o quê? Transbordam. Me recordo da Inglaterra nos dias de John Wesley, o metodismo prosperando lá na Inglaterra nos dias de John Wesley, e havia uma tensão entre a Inglaterra e França, mais uma guerra ia sair, e não acontece, porque a justiça de Deus se manifesta tão intensamente na Inglaterra, através do movimento metodista, que não acontece uma guerra nos dias de Wesley na Inglaterra, século XVIII. Então, assim que a gente busca a justiça. Deixei por último aqui buscar, que a gente nunca enfatiza muito isso. O texto de Hebreus 11:6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Busquem tem o sentido de fazer algo. De fazer algo como? Apaixonadamente. É ter paixão. Buscar o reino de Deus e a sua justiça não é assim, legal, hoje estou bem, sabe, gente, estou legal. Ouvi o presbítero falando lá, sabe, algumas coisas não gostei, outras eu gostei, legal, mas hoje eu estou legal, hoje eu vou buscar o reino. Não, é uma busca como? Apaixonada. Sabe, a palavra do salmista: Senhor, eu amo a tua lei, eu amo a tua vontade, apaixonadamente. De que maneira? Intensamente. De viver para alcançar algo. Jonathan Edwards vai nos ajudar. Jonathan Edwards. Buscar a Deus é uma busca que dura a vida inteira. Buscar a Deus é a atividade principal da vida cristã. Buscar a Deus é uma busca que dura a vida inteira. Buscar a Deus é a atividade principal da vida cristã. Quem fala isso é esse cara aqui, ó, Jonathan Edwards. Foi pastor nos Estados Unidos da América, no grande avivamento do século XVIII, uma das mentes mais brilhantes que a igreja norte-americana já produziu, um puritano. Então, busquem, tem o sentido de fazer algo apaixonadamente, intensamente, de viver para isso. Buscar a Deus, então, é uma busca que dura a vida inteira. A vida inteira.
Buscar a Deus exige disciplina. Não gostamos muito disso. Exige preparo. Exige constância. Busque constantemente, diariamente, durante toda a sua vida. Exige compartilhamento. Não é uma tarefa que eu vou fazer sozinho. Eu vou fazer com os meus irmãos. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. 1 Pedro 1,10. Então, procurai fazer mais o quê? Diligentemente. Esforço, diligência, comprometimento. Então é assim que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O alerta do apóstolo é que se não estivermos em boa forma espiritual, fatalmente tomaremos o quê? Se a nossa busca não for constante em alinhar objetivos e prioridades da nossa vida com a vontade de Deus, e se a nossa boa forma espiritual não estiver bem fortalecida, vamos tomar que forma? A forma do mundo. Algumas dicas, estou finalizando já, hoje tem muito assunto. Algumas dicas para se manter em boa forma espiritual. Estou terminando já. Agora fica a dica. Tome vitamina BO como? Vitamina BO diariamente. O que é vitamina BO? Me ajudem? Bíblia e oração. De que maneira? Diariamente. Isso aqui é igual chá do quê? Que não faz mal para a gente? Chá de erva doce? Não, é camomila. É isso aí. Tome vitamina BO diariamente. Então, Bíblia e oração diariamente, em quantidades absurdas, não tem problema. Pratique o amor como? Diariamente. Não é blá, blá, blá. Não, é pratique. Acorde de manhã com sentimento. Hoje eu vou praticar um ato de amor. Vou praticar gentileza. Eu vou manifestar o reino de Deus através de um amor prático. Então, pense. E se você demorar mais de 1 minuto para escolher alguma coisa para fazer, fique como? Preocupado. Você já imaginou? Quero fazer uma atitude de amor hoje. Sabe, prova quando você não sabe fazer? Eu sei que não aconteceu com a maioria de vocês, mas comigo acontecia. Não sei o que vou fazer. Por favor. Deu ruim se acontecer isso. Compartilhe sua fé como? Diariamente. Compartilhe a sua fé. Você tem N oportunidades durante o dia para fazer o quê? Compartilhar a sua fé. Faça isso. Faça isso. Cultive o quê? Amizades espirituais. Inclusive essa semana eu ouvi isso. Recorrentemente eu ouço isso. Sebastião, às vezes é mais fácil conversar com uma pessoa fora da igreja do que com um irmão da igreja. Está errado. Nós temos que cultivar o quê? Amizades espirituais, com pessoas que amam o mesmo Deus que nós amamos, pessoas que nos ajudam na nossa caminhada como discípulos. Então cultive o quê? Amizades espirituais. Se você não tem bons amigos na igreja, por favor, desenvolva amizades espirituais. E o último, busque mentoria espiritual como?
regularmente. Aí é um palavrão para nós, eu sei, na nossa cultura, mentoria, aconselhamento, eu sei que é complicado, mas se você quer estar em boa forma espiritual, se você quer estar buscando o reino de Deus, a justiça, buscando constantemente objetivo e prioridade com a vontade de Deus, você precisa de pessoas mais experientes te aconselhando. Você não dá conta sozinho. Eu estou afirmando para você. Você não dá conta de ter uma vida espiritual de qualidade sozinho. Você não consegue. Você precisa de... Esse é o modelo bíblico, né? Pessoas mais experientes caminhando com pessoas menos experientes. Por isso, busque mentoria espiritual regularmente. É difícil isso? Claro que é. Para terminar os testemunhos, vou contar mais um. Nos tempos que eu ouvia, buscai primeiro, meu coração cheio de Deus, de Jesus, mas a cabeça vazia, porque eu não sabia nada, hoje sabe um pouquinho mais. Cheguei para um presbítero e falei, presbítero, preciso aprender a Bíblia. Não entendo nada. Ele olhou para mim e falou, legal, né? Também não, ele quase falou isso para mim. Eu falei, viu, mas eu preciso de ajuda, eu não entendo nada. Eu estava lendo assim, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, profecia contra não sei, eu não entendia nada. Cheguei para ele e falei, cara, não entendo nada. Qual foi a resposta dele para mim? Quase falou igual os corintianos, tamo junto. Falei, me deu um livro, falou assim, Como Ler a Bíblia Sozinho. Alguém já viu esse livro? Tim LaHaye. Comecei a ler e falei, eu acho que não é bom, porque eu não estou gostando. Deu ruim. Daí comecei a minha peregrinação árdua, sofrida, porque faltou o quê? Pessoas mais velhas que me ensinassem. Tão ruim, tanto sofrimento, tanto desacerto, porque pessoas mais experientes, falando, Bastiãozinho, é o seguinte, você vai ler o Salmo 23 agora, depois você vai ler as epístolas de João, depois os evangelhos, não chegue perto de Romanos, fuja de Romanos, por enquanto não, daqui 5 anos eu falo com você, porque a gente precisa do quê? Mentoria espiritual, regularmente. Você sabe por que nós temos errado bastante? Porque o mentor, ele vai perguntar, e daí, como é que está a sua vida? Tem orado? Tem lido a Bíblia? Tem praticado? Me conte como que você praticou o amor essa semana. Conte para mim, eu estou interessado. Qual foi a sua última conversa espiritual? Mas a gente é igual criança, né? A gente quando quer fazer coisa errada se esconde. Pensem nisso. Algumas dicas para a gente ficar em forma. Tome vitamina BO, pratique o amor, compartilhe sua fé, cultive amizades espirituais, busque mentoria espiritual. E para finalizar, vou citar um dos meus mentores, porque já que eu não tinha mentor físico, eu tive que buscar os mentores nos livros. Martin Lloyd Jones foi um cara que me ajudou muito. Coloque bem no centro da sua vida, ele vai concluir o versículo que nós lemos. Coloque bem no centro da sua vida a pessoa de Deus, a glória do Senhor e a vinda do seu reino, o seu relacionamento com Ele, a sua intimidade com Ele e a sua santidade pessoal, e você contará com a palavra empenhada pelo próprio Deus, por intermédio dos lábios de Jesus Cristo, que todas as outras coisas, conforme elas forem se tornando necessárias ao seu bem-estar, nesta vida e nesse mundo, lhe serão acrescentadas. É dessa forma que a nossa fé se amplia. A gente tem que buscar pôr no centro da nossa vida quem? Deus, a glória de Deus. Isso aqui, ó, a gente nem conversa sobre isso, né? Nem conversa, a vinda do Senhor Jesus.
Pensem nisso, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos cantar de pé mais uma vez essa música. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Buscai primeiro, todos nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia.